Vamos aos nossos tradicionais recadinhos, mas antes eu vou pedir para todo mundo desligar os celulares, porque, como diz o nosso amigo Jefferson, vai tocar. Então, para não atrapalhar nosso tratamento, a palestra, vamos desligar em 40, 45 minutos e vamos nos ligar a Jesus nesse momento. Nossa assistência social ainda está necessitando de mantimentos para as cestas básicas, tá? As cestas básicas vão ser para os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, porque nossa assistência social ela sai de férias e retoma só em março. Então, quem puder ajudar, nós agradecemos muito, não importa a quantidade, se é mantimento, se é uma espécie, nós agradecemos muito. E aqueles que não puderem nesse momento nos auxiliar com prece, para que nós consigamos atingir os objetivos e aquelas pessoas que doam continuem doando. Hoje, amanhã e domingo nós teremos venda de tortas congeladas, torta de palmito e torta de frango. Então, quem tiver interesse, é só ligar na livraria no 2296-8080 e fazer a reserva e retirar no Paz e Amor. Já pegou geral, quem quiser pode sair do trabalho, passar na lanchonete e pegar. Bom, hoje quem vai fazer a palestra para nós é a nossa querida Cristiane. Ela está aqui na frente, ela vai fazer grandes ensinamentos para nós. A leitura da mensagem, o Evangelho e a prece será feita por mim e as meditações gerais do passe e purificação das águas vai ser esse final pela nossa querida Tânia. Um ótimo trabalho a todos. Do livro Vigiar e Orar de Carlos Bacelli, pelo Espírito de Irmão José. Jesus nasceu no berço pobre, cresceu no campo, trabalhou numa carpintaria, conviveu com pessoas oprimidas, meditava nos montes, pregava às margens de um lago, curava cegos e leprosos, percorria as estradas, ia de aldeia em aldeia. Trajava uma simples túnica, não possuía dinheiro, auxiliava a todos, repartia o pão, foi justamente perseguido, preso e torturado, morto numa cruz, uma vida em quase tudo tão semelhante à tua. Faz-se, no entanto, tudo fazer do modo como ele fez. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis em sofrimento e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descansos para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. E agora, nesse ambiente tão harmonioso, de paz, de amor, vamos nos ligando à espiritualidade amiga, ao nosso querido Mestre Jesus, naquele seu olhar sereno, seu sorriso acolhedor, e vamos, unidos em um pensamento, em um só coração, pedir para que ele e os amigos espirituais auxiliem a nossa palestrante para que ela possa fazer ensinamentos e que tenhamos ouvidos de ouvir para aplicarmos no nosso dia a dia. Mestre Jesus, muito obrigada por estar sempre conosco e nos ajude cada vez mais a trilhar seus passos
de amor, caridade e fraternidade. Ser conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. O nobre professor Eurípides Barçanufo facilita as nossas palavras. Vocês já perceberam que quando chegam nesse desenho, nós cristãos, nós espíritas, porque nós também somos cristãos, porque vivenciamos os ensinamentos do Cristo, nos sentimos mais esperançosos, nos tornamos um tanto mais cordiais, solidários, e assim com o tempo até nos sentimos mais felizes. Talvez seja porque recordemos que o nosso Mestre, o Mestre Jesus, esteja mais próximo de nós. Afinal, é nesse mês de dezembro, dia 24, não é? E comemoramos o seu nascimento aqui, junto de nós, o nascimento do menino Jesus. Penso que também tenhamos nesse mês um pouco mais de saudade de Jesus, tantas vezes esquecido no nosso dia a dia, e a felicidade que deixamos de sentir quanto à ausência da sua presença. Como seria bom, né, se a gente pudesse sempre ter as luzes de Natal enfeitando nossos corações o ano. Por isso, hoje, vamos recordar a sua vinda aqui entre nós. Como ele conseguiu modificar conceitos, comportamentos, sentimentos, e essas modificações perduram até hoje, mas nem sempre nós as seguimos. Isso é uma pena, né? Nós deveríamos nos esforçar para seguir, mas estamos caminhando. Para isso, a gente vai fazer uma viagem no tempo e vamos voltar lá para um período anterior a esse que vivemos, em que a humanidade sofria a influência significativa dos povos que constituíam a base do pensamento das criaturas que habitavam o planeta Terra. Era um período em que as civilizações antigas se espalharam sobre a face da Terra. E nesse sentido, houveram 3 civilizações especificamente que trouxeram muitas contribuições para a formação do ideário humano. Estamos falando do povo grego, do povo romano e do povo hebreu. Cada um desses povos trouxe uma contribuição muito grande, nos mostrando o entendimento sobre o que fosse a vida, o entendimento do que de fato importava, o que era a verdade e o que é conhecimento. Claro que através da ótica de cada uma dessas civilizações. Indagado sobre o que era de maior importância para o povo, os romanos falaram que era o conhecimento da verdade. E para eles, o que era a verdade? Era a capacidade de bem relatar, representar algo que aconteceu. Eles faziam como se fosse um teatro. Então, a gente conhece por mímica, eles faziam tipo de umas mímicas e contavam o que tinha acontecido, passavam para as pessoas dessa maneira. Então, eles nos trouxeram essa colaboração, definir o que se passou. Aí vieram os gregos. E a gente também pergunta, o que é importante, o que era de maior importância para os gregos? E os gregos falam que é buscar a verdade. Os romanos eram conhecer a verdade, os gregos buscar a verdade. E para os gregos, o que era a verdade? Era a boa capacidade de definir o que é ou não é. Bom, para eles isso importava, né? Ele então foca no presente. Os romanos focam no passado. Aí chegou o povo hebreu. E para o povo hebreu, o que era mais importante era a promessa. O que seria essa promessa? Era aquilo que iria vir.
era a fé que eles tinham no futuro. Se perguntássemos realmente para eles o que eles podiam considerar verdade, eles falaram que se considerava, assim como assim, verdade, a certeza de que algo viria, que é justamente a promessa, feitas através dos profetas que foram os enviados de Deus. E invadia essas promessas que esses profetas traziam, invadia o coração daquele povo, intimidade, de maneira que de forma permanente a sua fé é o maior instrumento verdadeiro, com a certeza da promessa que virá. Então a gente tem aqui passado, presente e futuro, essas três civilizações. E foi isso, essa certeza de que alguma coisa iria vir, que fez com que os hebreus suportassem todo tipo de sofrimento que passaram, os processos de escravidão que passaram por longos séculos, até que se alcançou um período que ficou sedimentado na alma deles a certeza mesmo de um fenômeno que iria se dar. E esse fenômeno que eles tanto esperavam, ao qual eles tinham tanta esperança e não se deixavam abater, nada mais era do que a vinda do Messias. Eles tinham certeza que Deus enviaria alguém para transformar os conceitos da humanidade. Essa é a base, então, que eles acreditavam da promessa. Então, a vinda do Messias. Eles acreditavam que quando o Messias viesse, ele iria trazer uma transformação de conceitos da humanidade. Daria conceitos revolucionários, a humanidade nunca mais seria a mesma. Suas palavras transformariam o pensamento humano. Ele viria, o Messias, carregado de um sentimento que possibilitaria a capacidade de nós, da criatura, se conectar com o Criador. E com esse sentimento também, quando o Messias abrisse a boca, ele falaria em palavras e publicaria coisas ocultas desde a criação do mundo. Era isso que segurava, dava a força para que o povo hebreu passasse por todos aqueles sofrimentos que a gente sabe que eles passaram. Porque a cada dificuldade, a cada momento de sofrimento, eles se voltavam para os céus, o povo hebreu, e não perdia sua esperança, porque se alimentavam da certeza de que num dado momento esse homem, chamado de Messias, compareceria à história da humanidade, mudando completamente os nossos conceitos sobre a vida, preenchendo os nossos corações de informações extremamente valiosas e que efetivamente transformaria a história do homem sobre a vida. Depois de muito tempo, séculos de espera, os hebreus já eram chamados de judeus. Eles tiveram a oportunidade de receber em seu seio um homem que veio ser o cumprimento dessas diversas promessas contidas em seus livros sagrados. Um homem que convencionamos chamar de Jesus. Jesus, nascido em Belém, mas conhecido como Jesus da cidade de Nazaré, que foi onde ele passou a sua infância e a sua juventude. Seus ensinamentos, de fato, foram profundamente transformadores. E foram tão intensas, tão extraordinárias as verdades que ele trouxe, que os homens da sua época resolveram registrar as suas palavras em textos, para que no futuro essas informações pudessem chegar às outras pessoas e até mesmo eles pudessem recordar dessas palavras. Então eles resolveram recolher esses ensinamentos tão preciosos que esse homem havia trazido. Mas era preciso dar um nome para esses textos. Como
se chamaria esse texto? Que nome se daria para essa história tão extraordinária que traria dentro dela as informações desse tão esperado Messias? Os textos, apesar de serem constituídos por pessoas que viviam na Palestina, ou até mesmo escritos por Lucas, que não era judeu, mas conviveu na Palestina, apesar de ter convivido ali no seio judeu, os textos foram escritos, não foram escritos em hebraico, foram escritos em grego, porque grego era a língua vigente, a língua mais importante da época. E o nome do livro, como tinha as informações sobre esse homem singular, que a humanidade teve a honra de conhecer, recebeu o nome de Evangelho, que quer dizer, em grego, a boa nova. Então chega aqui dos homens as informações que tanto esperavam. Informações estas, como a gente já falou várias vezes, extraordinárias. Assim, muito à frente do nosso tempo, Do nosso tempo, por fato que nós, com certeza, deveríamos estar por lá, Trazidas pelo Messias. Então, o Messias descia sobre o planeta para trazer a sua mensagem singular. Mas qual foi a mensagem que Jesus, o Messias, nos trouxe? Qual foi a mensagem que ele nos trouxe para ele ser considerado, em relação aos outros estudiosos do conhecimento espiritual da época? Sim, todos eles passaram na história. Mas a história que o Messias trouxe, a história que Jesus trouxe, continua aí até hoje, nos dando abertura de conceitos, nos dando a esperança, a consolação e informações que por vezes nos fazem até hoje percebidas. Jesus apresentou uma doutrina que transformou profundamente os conceitos que os judeus conheciam. Se pudéssemos resumir a mensagem trazida por Jesus naquela época, nós poderíamos elencar 5 pontos essenciais nos quais se apoiariam as verdades de Jesus. O primeiro ponto que Jesus trouxe foi a revisão completa da relação do homem com Cristo. Até então, os homens tinham uma distância muito grande a Deus. Uma distância imensa, um respeito excessivo pela figura do Criador. Tal era a distância, o respeito, que os judeus chamavam o Criador de o nome. Eles não podiam falar. Então era o nome. Eles só se tinham o prazer, a honra de poder falar o nome do nome quando eles estavam nas sinagogas, nos ambientes religiosos. E aí eles se chamavam de Adonai, que era Senhor, Só dentro do espaço religioso. Já pensou? A gente na rua não podia falar de Deus, tinha que falar o nome. Sabe o nome? Então, era uma coisa complicada, Jesus veio e transforma profundamente tudo isso. Quando ele aproxima o homem de Deus, quando ele chama Deus de Pai. Quando ele chama Deus de Pai, ele, de certa forma, diz que todos nós somos efetivamente seus filhos. Então, se ele é pai de todos nós, para que essa distância tão grande? O pai não se distancia do seu filho, pelo contrário, o pai está sempre ali, tentando contornar, tentando orientar os seus filhos. E de quebra, Jesus também já, não que ele quebra os ossos da família biológica, não, mas ele, nos dá a importância maior, ele nos consagra a importância maior da família universal, onde todos somos irmãos. O segundo ponto que a gente poderia falar, que é o ponto essencial da sua mensagem, talvez o pilar central de tudo que ele falava, era a existência do amor.
a busca da transformação do homem na direção do amor. Assim, só uma curiosidade, no Antigo Testamento quase não se fala em amor. A palavra amor quase não aparece. Quem nos trouxe de fato essa palavra foi Jesus. Moisés já havia falado, mas de uma maneira diferente da de Jesus. Tanto é que naquele capítulo, que eu não me recordo agora, que fala honrar pai e mãe, não se fala amar pai e mãe. Então a palavra amor realmente tomou vulto com a chegada de Jesus aqui no nosso planeta. E para, assim, enlouquecer mais os judeus, Jesus estendeu essa palavra do que Moisés havia dito. Porque Moisés havia dito que a gente tinha que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo. Só que Jesus vem e faz desse próximo o outro. Porque ele fala que nós devemos também amar os inimigos. Isso até hoje nos coloca, às vezes, nas raias da loucura. Que é muito difícil, não é? A gente amar os inimigos. Mas a gente pode, pelo menos, tentar desculpar por enquanto, trabalhando no sentido de não vou desejar mal para ele, mas um dia a gente ainda vai conseguir. Nem ter limites, não é? Então, Jesus destendeu o conceito que Moisés havia trazido, que ele tem que amar o próximo. Mas quando Moisés vem falar do próximo, a gente achava assim, que aquele próximo bem pertinho. A minha família, os meus amigos, é o próximo. E Jesus também que fala que não, que o amor tem que ser ao outro e do outro se estende até para o inimigo. E quando ele fala do amor, aí aparece também entre nós o perdão. O perdão se viu dentro do próprio amor. Era a primeira vez dentro de Israel que se falava da proposta de perdoar a quem houvesse ofendido. Como eu falei, eles amavam o próximo mais próximo. E ponto. O resto era resto. E nós, de vez em quando, ainda fazemos isso, não é? E o terceiro ponto que Jesus nos trouxe foi a igualdade entre as criaturas. Ele chegou e falou que todos nós somos iguais, porque somos filhos do mesmo Pai. Então, com outro conceito, Jesus acabou com a distância entre os homens e as mulheres, entre os ricos e os pobres, entre os judeus e os estrangeiros, porque para eles ou era judeu ou era estrangeiro. Né? E ele, então, de certa forma, quando ele iguala a todos nós, ele eleva os caídos, ele dá socorro às pessoas que se encontram humilhadas no caminho, que eram aquela classe que os judeus não se importavam, que era a ralé da época. Ele faz isso de uma maneira, ele promove o sentido de pertencimento, a autoestima dessas criaturas humanas. O quarto conceito, esse sim, foi profundamente revolucionário para os judeus. Ele vem trazer para os judeus a ideia da imortalidade da alma. A ideia de que os espíritos, na verdade, são a parte do homem que sobrevive à matéria. E que, por conta disso, apresenta o entendimento de que a morte não é o fim de todas as coisas. Mas temos uma fração de nós, uma fração mais verdadeira. O nosso eu verdadeiro sobrevive à morte e partirá na direção da vida espiritual. E esse conceito, os judeus não tiveram muito pouco torcer o nariz. Mais para frente, quando eles começaram a ter um maior entendimento, porque Jesus próprio sacramentou pela sua condição de reaparecimento após a sua crucificação. Então esse foi o coroamento divino da imortalidade do Espírito, mostrado pessoalmente por Jesus. E o quinto e o último dos princípios que constitui também um dos
pilares essenciais das verdades de Jesus, é uma proposta muito transformadora. É uma proposta de um ser que nos ama profundamente. Ele já tinha trazido tantas propostas consoladoras. Tudo isso que a gente já falou até agora já tinha revolucionado todo o mundo. Ele vem agora, lá em Mateus, quando ele fecha o seu evangelho. Ele vem isso uma semana antes dele ser crucificado e nos diz o seguinte: que ele estaria conosco todos os dias da nossa vida, até o fim do contexto, fim das nossas vidas. Ele falou dessa maneira, e aí os estudiosos também ficam cada um querendo dar uma colocação. Mas para mim, basta assim, saber que ele está comigo agora e que ele vai estar sempre comigo. Enquanto que eu existir, que vai ser, sou imortal, né? Jesus vai estar comigo, vai ser o meu amigo de toda hora, o meu companheiro, o meu consolador. Tá? Então, a gente fica pensando assim, né? A gente pode duvidar de uma promessa de uma pessoa que trouxe tudo isso em tão pouco tempo, ele conseguiu fazer toda essa transformação. Isso a gente está falando da sua vinda, quando teve com os judeus. Dá para duvidar? Não dá para duvidar. Mas a gente tem que se questionar do mais importante. Será que nós queremos estar com Jesus? Será que nós estamos agindo da maneira que Ele nos ensinou? Estamos modificando os nossos conceitos, diminuindo os nossos preconceitos, a fim de poder amar a todos? Então, que fique para todos nós essa reflexão. Jesus está conosco, mas será que nós queremos estar com Ele? Obrigada. Agradecemos a Cristo que nos trouxe de uma forma tão diferente as verdades que todos nós já ouvimos pelo menos uma vez sobre Jesus. Por isso nós a agradecemos. Hoje nós temos uma noite especial em nossa casa e o tema que ela nos trouxe igualmente é especial, falar sobre Jesus. E nós que viemos até aqui para buscar o nosso tratamento espiritual, que nós possamos senti-lo agora, envolvidos que estamos pela fala da Cris, que nos preparou no ambiente. E agora o médium amorosamente virá até nós, para nos envolver mais diretamente nessas energias. O médium se preparou e amorosamente será o intermediário dessas energias de que precisamos. Mantenha os seus olhos fechados para melhor se concentrar. O médium não vai lhe tocar fisicamente, porque ele veicula energias que vêm das esferas superiores, o envolvem e nos envolvem individualmente. Assim, juntos, eu convido. Vamos mentalizar uma luz grande e brilhante, que vem do alto e nos envolve esse foco amoroso, esse foco que renova todo o nosso sistema nervoso central, junto a um dourado que à altura da nossa testa, ambos se reúnem e trabalham todo o nosso pensamento, transformando-os em pensamentos superiores, queimando pensamentos que nós não precisamos mais, que devemos, na hora do passe, depois de tudo que ouvimos e
onde podemos consolar, cantar, alegrar, acolher, orientar. E também as glândulas tireoide e paratireoides, que vão recebendo igualmente uma nota de saúde e de equilíbrio. Essa luz continua conosco, porque agora receberemos um róseo amoroso à altura do nosso coração. Essa luz beneficia-nos junto às nossas emoções. Inspiremos paz e exalemos todos os sentimentos de que não precisamos mais. Medos, tristezas, etc. E deixemos aí a esperança, o amor incondicional, a autoestima, porque somos seres divinos, irmãos de Jesus. E assim, o nosso aparelho cardiorrespiratório vai recebendo luzes que vão beneficiar fisicamente esses sistemas tão importantes. Por fim, um verde brilhante que nos envolve em região gástrica, afugenta e acolhe espíritos que possam estar ligados a nós. Eles vão ser tratados como nós estamos sendo tratados. E também órgãos importantes como o fígado, a vesícula biliar, o pâncreas, o baço, os rins, as suprarrenais, os intestinos, os órgãos reprodutores, recebendo uma cota de saúde. Por fim, uma cúpula protetora vai nos envolvendo, para que através do dia a dia, que a semana que vai se iniciar logo mais, até que nos encontremos na semana que vem, possamos estar sob essas bênçãos, esse tratamento. E lá fora, se claudicarmos, se tropeçarmos um pouco no nosso viver e conviver, lembremos deste momento. E novamente vamos entrar na sintonia do bem. Como eternos pedintes, ainda rogamos aos espíritos especializados dos laboratórios espirituais que possam purificar as águas que trouxemos e, se não pudermos hoje trazê-la, à noite, antes de dormir, coloca um copo de água ou uma garrafa de água cristalina. Lembre-se desse momento, rogue a Deus. E com certeza, após uma prece, você poderá ingerir essa água com fé, principalmente se você estiver fazendo uso de medicamentos, porque o passe é um complemento do tratamento médico. Assim, agradecidos por termos recebido tanto, ainda vamos enfechar com Jesus todo o nosso planeta azul, aonde houver uma lágrima, mas um sofrimento, que mãos amigas possam ajudar-nos para que haja paz, seja no micro ou no macrocosmo, como é o nosso planeta. Paz na família, paz conosco mesmo, teremos a paz mundial. Lembrando de Jesus, sentindo sua palavra, quando nos ensinou a orar, vamos falando do fundo do nosso coração. Pai, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida que vamos perdoando aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe, Senhor, sucumbir à tentação,
Graças a Deus. Na sequência, nós vamos ter um teatro sobre uma noite de Natal. Quem quer permanecer? Se não, nos vemos semana que vem. Tenha um ótimo final de semana, muita paz e um beijo no coração de cada um. Ótimo final de semana. De luz, paz e amor em Jesus.